Depois de 7 longos anos, finalmente a Operação Lava Jato chega ao fim no Brasil. A operação vai continuar existindo até meados do mês de outubro. E essa notícia foi uma notícia excelente. Ainda bem que a Operação Lava Jato vai acabar. Porque tudo que a Operação Lava Jato faz pode ser feito por novas operações pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. E a continuidade da Operação Lava Jato ameaçava a nossa democracia, a nossa república, o nosso país. Então é uma ótima notícia que finalmente a Operação Lava Jato se encerra no país. Uma operação que começou dando uma certa esperança para a população, mas se corrompeu pela ambição dos seus próprios integrantes. Sobre isso que falaremos, mas antes eu já peço o seu like, clique no botão de gostei. 500 likes em menos de uma hora é a meta que nós temos para esse vídeo. E durante 7 anos, a Lava Jato foi a coqueluche da classe média. Eu vou colocar aí pelos 4, 5 primeiros anos. Todos os dias a Operação Lava Jato aparecia na televisão como uma espécie de CSI brasileira, tendo o Jornal Nacional o seu veículo de comunicação, o seu veículo de transmissão. Todos os dias pessoas de preto, carros blindados, helicópteros, conduções coercitivas, prisões, tudo isso era noticiado e fazia o êxtase da classe média, que é uma classe muito moralista, e aí eu peço até perdão pelo trocadilho. Mas a classe média acredita que a política é simplesmente uma divisão entre honestos e desonestos, pessoas que roubam e pessoas que não roubam. E a Operação Lava Jato veio para dar uma certa esperança no seu início para a população, principalmente a classe média, de que poderosos também poderiam ir para a cadeia, poderosos também poderiam ser punidos. Mas com o passar do tempo, pelas próprias ambições dos seus integrantes, a Lava Jato se corrompeu. E o grande corruptor da Lava Jato foi justamente uma pessoa que teoricamente não fazia parte da operação, mas o seu grande expoente, o então juiz Sérgio Moro. Moro junto com Deltan Dallagnol corromperam a operação, fizeram com que a operação fosse algo totalmente corrupto, parcial, um mecanismo de moer reputações e de prisões, como no caso do ex-presidente Lula. Lula foi condenado em um processo completamente injusto, como nós vimos pelas mensagens que foram divulgadas pelo site The Intercept Brasil em parceria com outros veículos de comunicação. Sérgio Moro praticamente montou a peça do julgamento que ele iria julgar. Ou seja, quando Lula sentou na cadeira para prestar os seus depoimentos, ele já estava condenado. E Sérgio Moro ganhou como prêmio de recompensa à condenação de Lula uma cadeira para ser ministro do governo Bolsonaro. E logo depois, Sérgio Moro sai do governo e começa uma espécie de burburinho para saber se Sérgio Moro vai ser candidato à presidência da República ou não vai. A grande questão é que Sérgio Moro, mesmo não sendo da Operação Lava Jato, deveria ficar pelo menos distante, ele se colocou como alguém dentro da operação. E depois que saiu do ministério, ele falava em nome da operação, se colocando dentro da operação. E tudo isso é muito arriscado, porque se Moro ele é um pré-candidato à presidência da República que saiu da Lava Jato, e a Lava Jato catapulta Sérgio Moro para o estrelato, a candidatura de Moro, a campanha de Moro era uma campanha atrelada ao sucesso da Lava Jato. E pelo fato de Moro ter saído de dentro da operação, conhecido com muito afinco muitas pessoas da Lava Jato, essas figuras poderiam olhar para Moro e ter o anseio de, caso Sérgio Moro fosse presidente da República, pudessem ocupar cargos de maior destaque em âmbito federal. Ou vocês acham que Deltan Dallagnol não iria ocupar algum tipo de cargo no governo Sérgio Moro? Claro que iria. E essa proximidade de Moro com as eleições e a proximidade da Lava Jato com o Sérgio Moro faz com que, porque no caso a operação continua existindo, todas as ações da operação fossem consideradas operações suspeitas. Quando José Serra e Geraldo Alckmin, recentemente, integrantes do PSDB, começaram a ser investigados, eu fiz o questionamento aqui no canal. Eu falei, essas investigações, elas estão ocorrendo porque de fato deveriam ocorrer, ou elas estão ocorrendo para simplesmente destruir a reputação de possíveis adversários de Sérgio Moro em 2022? Porque se eles são conhecidos, se a Operação Lava Jato tem integrantes conhecidos de Sérgio Moro, que ambicionam chegar ao poder, como nós vimos pelas mensagens do Intercept Brasil, eles são muito, mas muito ambiciosos, a operação pode ser usada para destruir reputações de adversários de Sérgio Moro.
E nós sabemos que aqui no Brasil, o simples fato de você soltar uma investigação já é suficiente para destruir e arruinar a reputação política de alguém. Mesmo que depois de muito tempo aquela pessoa seja considerada absolvida, seja considerada inocente, o fato dela ser investigada já é uma pá de cal na sua reputação política. Então a Lava Jato poderia ser utilizada justamente como um instrumento de perseguição política para beneficiar Sérgio Moro. Então todas as ações da Lava Jato são consideradas ações suspeitas, por culpa justamente da atuação de Sérgio Moro, que corrompeu a operação. A Lava Jato termina de modo melancólico porque tinha tantas esperanças, trouxe tantas esperanças para a população brasileira, mas no meio do processo ela foi corrompida pelo próprio Sérgio Moro. Ainda bem que ela acabou, porque nós não poderíamos continuar com uma operação que é uma operação suspeita, por conta de Sérgio Moro, Dallagnol e da ambição das pessoas que ocupavam os cargos dentro da operação. Um passo muito importante para o Brasil, porque essa operação, ela de fato virou um poder paralelo, virou um próprio partido político. E tudo isso ficou muito evidenciado nas mensagens que foram divulgadas pelo site da Intercept Brasil. O fim da Lava Jato é um passo muito importante que o Brasil dá para frente, porque o combate à corrupção, nós esperamos que ele continue, claro, mas não por conta da Lava Jato, mas com o Ministério Público, com as instituições e as organizações competentes continuando funcionando. E a Lava Jato não é a barreira final do combate à corrupção. Nós temos organizações, novas operações podem surgir e nós temos que cobrar o governo Bolsonaro. Uma ótima notícia para o país, mas eu quero ouvir a sua opinião, ou ler no caso, deixa aqui nos comentários, participe do vídeo, é muito importante para a nossa comunidade de reflexão. Se você gostou, clique no gostei e me siga também no Twitter, é @profileooficial.